Olá, meus queridos irmãos e amigos. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, do 3º Distrito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Quero agradecer a sua presença aqui comigo em mais um tempo com a palavra. E hoje eu quero meditar com você no texto do Salmo 13, versículos de 1 a 6, que eu vou ler aqui com você. Diz assim o texto: Até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Quando há luta e lamento na alma, é preciso orar e confiar na graça de Deus. Quem me conhece deve se lembrar de que em julho de 2015, meu filho mais novo teve o que os médicos chamaram de um ataque isquêmico transitório, uma espécie de AVC leve e sem o derramamento de sangue. Isso causou a paralisia de um dos lados do meu filho. No final de outubro de 2016, um ano e meio mais ou menos depois, ele teve um outro AVC, agora um AVC mesmo, um AVC isquêmico também, e ele ficou paralisado da cintura para cima. Ele não conseguia mais se alimentar sozinho, não conseguia fazer a deglutição. Este último AVC, então, foi bem mais forte do que o que havia acontecido no ano anterior. A conversa que a gente ouvia pelos corredores e de pessoas que nos faziam contato era que o nosso filho iria morrer. Deus e aqueles que acompanharam de perto sabem a luta que tivemos nestas duas ocasiões. Cada uma dessas internações durou cerca de 15 dias no hospital municipal aqui de nossa cidade. Nas duas ocasiões, a minha esposa ficou com o nosso filho no hospital, sentada numa cadeira ao lado dele dia e noite. Cada vez que eu ia visitá-los no hospital, a minha esposa me relatava de pais cujos filhos também estavam ali naquele mesmo quarto, na mesma enfermaria, internados. Esses pais estavam revoltados com Deus. Eles não entendiam como um Deus que se diz bom permitia que eles passassem por aquelas lutas. E minha esposa foi usada por Deus em meio à sua dor, em meio à sua crise pessoal, para ministrar conforto e para apontar essas pessoas para Jesus Cristo. E é interessante que, quanto a nós, naquele período, nossa oração era que Deus manifestasse a sua graça mais uma vez. E o que quer que acontecesse a nosso filho, se ele vivesse ou se ele morresse, que toda a situação trouxesse glória ao Senhor Jesus Cristo. Bom, como você sabe, pela graça do Senhor, nosso filho está conosco. Teve sequelas, teve atraso mental, perdeu a fala, mas Deus lhe poupou a vida, mesmo depois de ouvir muitas pessoas dizerem que ele iria morrer. Nós colocamos nossa esperança em Deus, sabendo que jamais somos merecedores de qualquer coisa que o Senhor queira fazer por nós. E aquilo que viesse a acontecer sempre seria vontade soberana do Senhor. Deus estava no controle, Deus está no controle e nós entendemos que devemos ser submissos ao Senhor em cada uma das suas decisões. Isso era tranquilizador para nós. A graça do Senhor tranquiliza aqueles que confiam nela. Se nosso filho morresse, nós ficaríamos tristes com isso, mas louvaríamos ao Senhor por Ele nos ter dado aquele filho. No entanto, pela graça de Deus,
Deus tem permitido que o nosso filho esteja conosco. O que eu quero trazendo essa história, rememorando, né, esses fatos da nossa vida. O Salmo 13 fala de um momento semelhante na vida de Davi, um momento em que ele entrou em profunda tristeza, em que ele chorava, estava sendo apertado e ameaçado de morte. Não se sabe exatamente que época da vida de Davi isto aconteceu, se antes ou se depois dele se tornar rei de Israel pela vontade de Deus. Talvez tenha sido na época em que ele foi perseguido pelo rei Saul, que queria muito matá-lo para que ele não se tornasse rei no lugar dele. O fato é que, seja lá em que época foi, a situação era muito difícil. Se você olha o texto, percebe que a aflição pela qual Davi estava passando fazia sua alma doer, se entristecer. Davi transformou o seu sofrimento em canção e, pela graça de Deus, ela chegou até nós e ela nos ajuda, ela nos encoraja a, quando passarmos por situações semelhantes em que a nossa alma também se entristece, quando as situações nos causam angústia, olhar para esta palavra e então sermos encorajados, sermos reanimados a confiar no Senhor. Neste salmo, somos apresentados a luta e a dor na alma de Davi. Somos apresentados a sua oração por livramento e a sua disposição em confiar na graça do Senhor. Eu quero comentar com você sobre essas três partes do Salmo. Primeiro, esse lamento de Davi, quando a alma se entristece. Veja, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Observe essas palavras de Davi, até quando, Senhor? O coração dele está apertado, as soluções não se apresentam diante dos problemas que ele está enfrentando. Para Davi, é como se Deus tivesse se esquecido dele e eu não estivesse mais olhando por ele, nem para ele, atento ao que ele está orando, ao que ele está falando. Parece que Deus não está atento ao seu clamor, ao seu sofrimento. Quem nunca passou por uma situação semelhante? Quem nunca disse, até quando, Senhor, essa situação vai continuar? Essa expressão não é um problema se o nosso coração pertence ao Senhor. Se a nossa pergunta não for resultado de uma ausência de fé, de compromisso com Deus, se ela não for resultado de revolta, a expressão até quando não é pecaminosa. A Bíblia é cheia dessa expressão, até quando. Nós temos isso em vários salmos, temos isso, por exemplo, no livro de Abacuque, temos até no céu, em Apocalipse capítulo 6, versículo 10. É interessante que em nenhum desses casos há revolta contra Deus, em nenhum deles há falta de fé ou qualquer atitude que seja pecaminosa. Talvez na luta diária, o seu coração apertado e triste também lhe faça perguntar, Deus, até quando eu vou passar por esse sofrimento? Davi parece estar sendo envergonhado pelo seu inimigo. Se o salmo foi mesmo escrito quando ele estava debaixo da perseguição do rei Saul, podemos então imaginar o seu sofrimento. Saul queria matá-lo. Deus havia prometido a Davi que ele seria rei no lugar de Saul. E agora Saul não quer que isso aconteça. Saul persegue, o seu desejo é acabar com a vida do rei, do futuro rei. Parece bem próximo de concretizar o ato quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, as palavras que Davi deu ao filho de Saul, Jonatas, que era seu amigo, dizendo o seguinte, eu estou a um passo da morte. Na Bíblia, a gente não encontra a palavra depressão. Essa é uma palavra nova, da nossa geração, né? De poucos anos
poucas centenas de anos talvez, mas ela tem sido utilizada nos dias atuais para reunir vários sintomas, vários sentimentos e comportamentos sintomáticos. Mas a Bíblia fala desses sintomas de modo isolado, e aqui está um deles. Davi está com dor na alma, está angustiado, está triste, ele vive uma luta interna, uma busca por sobreviver em meio a esse turbilhão de problemas e de sensações, de emoções que ele está passando. Talvez esta seja a sua luta também. Deus permitiu que essa história fosse registrada para trazer encorajamento para mim e para você, que às vezes a nossa alma chora também a cada dia. Para você que sofre, que luta, que está cheio de tristeza, que talvez esteja gritando no seu íntimo: até quando, Senhor, esse sofrimento vai continuar? O que você vai poder fazer nessas horas de dor? O que você pode fazer nessas horas de tristeza da sua alma? Vamos ver no texto o que Davi fez e como a história pode motivar e reanimar você. Em segundo lugar, no texto, os versículos 3 e 4 nos falam da petição de Davi, derramando-se diante de Deus em oração. Veja o texto: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. A alma de Davi se entristeceu e quando seu coração chorou, Davi se derramou diante de Deus em oração. Davi chama a Deus pelo seu próprio nome, o nome dado a Moisés, o nome que faz lembrar o Deus da aliança com o seu povo. Ele sabe com quem ele está conversando. Desde o início deste salmo, Deus não é uma ideia, uma força cósmica. Deus é alguém muito pessoal, com quem Davi tem um relacionamento profundo, pessoal. A oração feita aqui é fruto de alguém que conhece Deus de perto e que por ele, por esse Deus é conhecido. Por isso mesmo, você olhando o texto vê que Davi chama o Senhor de meu Deus. Seu coração se derrama, ele clama por ajuda. Olha para mim, foram as palavras iniciais. Davi pede que Deus lhe dê atenção, que Deus examine a sua situação, o seu coração. É a súplica de quem tem um relacionamento com o Senhor, de quem vem de Deus, que tem a Deus como seu Deus, de quem adora esse Senhor. Na sequência, Davi pede que Deus lhe responda. Ele precisa que o Senhor lhe fale ao coração, ele precisa que Deus lhe dê encorajamento com a sua palavra. Davi também pede para que Deus ilumine os seus olhos, para que ele não morra. Ele quer esclarecimento espiritual, mas ele também quer renovar suas forças físicas e emocionais, confiando no Senhor, sendo renovado pelo poder de Deus na sua vida. Então, no verso 4, ele demonstra o seu desejo de que seu inimigo não zombe dele. E aqui é uma questão muito interessante. Davi havia sido ungido por Samuel, o profeta, a mando de Deus, para se tornar o novo rei de Israel no lugar de Saul, se estivermos corretos quanto à ideia de que estamos falando de um Davi ainda antes de ser rei. Então, agora Davi está correndo algum tipo de risco de morte. Ele não poderia vacilar, ele não poderia ser abalado ou morto. A ideia aqui é o que as pessoas vão dizer, o que elas vão falar de Deus, se algo acontecer a Davi e o impedir de se tornar o rei, de tomar o trono. Então Davi está orando, pensando também em glorificar a Deus com base na sua palavra, na sua promessa. Ele era o futuro rei de Israel, o rei que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, ou talvez já foi rei, ou talvez já fosse rei aqui, o rei que Deus escolheu. A sua sobrevivência em meio aos inimigos era também para a glória de Deus, que o estava sustentando. O que acontecesse com Davi era olhado agora pelo povo como a ação de Deus, fazendo e trabalhando na vida do seu servo e na vida de toda a nação. Agora, eu quero pensar um pouco com você, como está o seu coração agora? Ainda está, talvez, nessa fase do até quando?
Está na hora de você sair das dúvidas, da tristeza, da angústia, das lutas internas e começar a orar ao Senhor, a clamar de todo o seu coração pela atenção do Senhor, pela resposta do Senhor, pelo encorajamento do Senhor, pela iluminação dos olhos, dos seus olhos, ou seja, por sabedoria para lidar com os problemas que cercam você, com o direcionamento seguro das Escrituras para que você saiba como agir em meio à crise. Você vai vencer as dificuldades. É tempo de orar pelo renovo físico, emocional, espiritual diante da sua luta. Mas também é tempo de orar não apenas pensando em si mesmo, mas pensando sempre na glória de Deus, desejando que tudo que o Senhor fizer na sua vida seja para que Ele mesmo seja glorificado, honrado, louvado, adorado. Lembre-se de quem é você e de quem é Deus. O Senhor é soberano, Ele governa, sustenta e dirige todas as coisas. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele é quem permite que todas as coisas aconteçam. E segundo Romanos 8:28, lá lemos que tudo é feito para o nosso bem, com a finalidade de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E o que significa ser parecido com Jesus? Estar pronto a ir à cruz, a morrer, para que o plano de Deus seja feito, para que vidas sejam salvas, para que outras pessoas sejam edificadas, abençoadas e, acima de tudo, para que Deus seja glorificado em cumprir na sua vida os seus propósitos. Você deve orar pelas suas necessidades. Você pode e deve orar para que Deus cure você ou alguém, para que Ele te livre das pressões e crises da vida. Você pode e deve orar para que Ele te sustente em meio aos problemas, mas você nunca pode deixar de orar buscando para que Deus seja glorificado e orando para que você nunca deixe de ser submisso à vontade soberana do Senhor expressa na sua palavra, a Bíblia. Em terceiro lugar, eu quero pensar com você sobre a confiança de Davi, descansando na graça de Deus. Veja os versículos 5 e 6 que dizem: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Davi encerra o salmo falando de sua confiança. Quanto a mim, confio na graça. Essa expressão indica que seu coração saiu da tristeza, da dor, do medo para a fé, para a confiança. O antes depressivo Davi é agora transformado em um Davi cheio de fé e esperança na graça de Deus. Davi sai do medo para a alegria da salvação. Esta palavra no hebraico, a palavra salvação é Yeshua. Você deve se lembrar de alguma canção com esta palavra, porque ela sempre é aplicada à pessoa de Jesus dos dias atuais. Sim, Jesus é salvação e Ele nos traz alegria completa, mesmo em meio às lutas internas, a tristeza da alma, a dor que nós temos no nosso interior. A confiança da graça e da misericórdia de Deus renovaram a alegria de Davi e lhe conduziram ao louvor. A confiança de Davi está baseada na sua própria experiência de salvação. Ele declara aí do versículo 6, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Quem experimenta o Senhor na vida, vive a vida para louvar o Senhor. Ainda que tenha dúvidas, ela vai ser substituída pela confiança na graça, pela alegria da salvação em Jesus Cristo e pela lembrança de que Deus sempre nos tem feito bem. Aqui fica o convite: descansar o seu coração no Senhor, se lembrando daquilo que Deus já tem feito, daquilo que Ele já fez por você. Ele é gracioso, Ele salva aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Quando der vontade de chorar, cante ao Senhor. Quando parecer que Deus sumiu, que as suas orações não estão sendo respondidas, descansa e confia na graça. Lembre-se do que Deus já fez. Quando o seu coração temer alguma coisa,
lembre-se da salvação que o Senhor nos dá gratuitamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então encerrar aqui afirmando para você que esta graça, esta salvação que nos enche de alegria está disponível para você e vai dar a você disposição para cantar louvores, para louvar o Senhor, para adorá-lo. Você pode ter do seu coração Cristo e se Ele for o Senhor e Salvador da sua vida, a alegria da salvação será renovada no seu interior. Se você ainda não tem Jesus, você precisa crer nele, precisa reconhecer seu pecado, se arrepender, pedir a Jesus para perdoá-lo e para entrar na sua vida agora. Você precisa disso. Agora, se você é um crente em Cristo, meu irmão, ore ao Senhor, cante ao Senhor, porque Ele tem feito muitas coisas boas para você. Ele tem abençoado sua vida, não duvide disso. Ele já lhe deu o maior de todos os presentes e a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Então, descanse e confie na graça do Senhor. Quando há luta, quando há lamento na alma, é preciso orar e confiar na graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, peço ao Senhor que fale ao coração de quem está me ouvindo, me assistindo nesse momento. Peço que o Senhor lhe dê a esperança renovada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, ó Deus, que passamos por dificuldades na vida, por lutas, pessoas que amamos doentes, enfermos, em estado grave. Nós passamos por situações que incomodam o nosso interior, que nos deixam abalados muitas vezes, mas, Senhor, quando a nossa alma começa a chorar, quando nós estamos entristecidos diariamente, o Senhor nos mostra na Tua palavra, ore, clame o Senhor nos ensina a confiar na Tua graça, a descansar o nosso coração no Teu poder, a depender do Senhor em todo o tempo. Ó Deus, faz isso com os meus irmãos e meus amigos agora. Ajude-os a descansar no Senhor. Ajude-os a crerem no poder do Senhor. Ajude-os a entenderem, ó Deus, que não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. E ainda que a nossa vida cesse nesse mundo, ó Deus, nós estamos com o Senhor na eternidade. A nossa perspectiva não é apenas neste mundo, a nossa esperança vai adentrar a eternidade, ao céu, a nova vida eterna que teremos com o Senhor. Então, ó Deus, clamo ao Senhor, por favor, conforta, ajuda, fortalece, encoraja meus irmãos e meus amigos nesse momento. São pessoas que estão passando por dificuldades, talvez estejam deprimidas nessa hora, mas, ó Deus, não é o tempo de chorar apenas e de só lamentar, é o tempo de voltar-se para a oração e de descansar o coração e a alma no conforto do Teu Espírito, nas convicções da Tua palavra, na certeza da eternidade por causa de Cristo. Fala conosco, Senhor, e abençoe quem está me ouvindo, por favor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que continue, estou orando sempre isso, né? Pedindo ao Senhor que continue abençoando, encorajando você, motivando você a continuar a lutar pela vida, a trabalhar, a fazer as coisas que precisa, mas sempre confiante, sempre descansando na graça do Senhor, porque nosso Deus é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre, diz as Escrituras. Até quando a gente passa, como diz o Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ele nos guia, Ele nos corrige, Ele vai nos ajudar a chegar do outro lado. Que o Senhor abençoe sua vida. Eu quero agradecer esse tempo que você investiu aqui para estar comigo. Muito obrigado mesmo. Lembro a você, domingo, 9h30 da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical no canal da Igreja Batista Santa Cruz e o culto transmitido à noite, às 19 horas, também culto ao vivo. Realizamos o culto aqui com os irmãos e passamos aqui pelo YouTube, às vezes também pelo Facebook, e você pode acompanhar, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Muito obrigado.